Boa noite, já são 9h23. 9h23. E qual é o tema de hoje? Hoje nós iremos matar mais uma dessas curiosidades de histórias e nós iremos explicar a origem da primeira moto comprovada pelo ser humano. Bom, muito bem, então a gente vai voltar aqui pelo menos uns 200 anos para tentar entender quem teve essa maravilhosa ideia de criar a moto. Então, a gente começa aqui com o rei da Irlanda, que seria o Harrison Ford, certo? Que tem uma mãe que é da Rússia, certo? Que se casou com um rei escocês da Irlanda, que acabou tendo esse filho, que é o príncipe da Irlanda, que acabou assumindo em 1805 a coroa, e até hoje ele ainda é o rei atual da Irlanda. Bem, em 1805 ele ganhou uma grande quantidade de dinheiro e ele gostava muito de assistir às palestras de Einstein e de Planck, certo? E ele assim começou a entender muito de termodinâmica e da relatividade, e ele pensou qual seria o maquinário mais que ele poderia aplicar melhor esse conhecimento da relatividade geral de Einstein e da física moderna. E o que ele pensou assim de cara foi inventar a moto, né? Exatamente. Caso vocês não saibam, pelos livros de biologia, existe um nome da doença chamada que é uma doença rara e quando a pessoa nasce com, além do fato dela nascer com mortalidade, ela nasce com 4 pernas, como se fosse um cavalo, só que em vez dela estar na ponta, ela está no meio, entendeu? Então, durante essas palestras, Harrison Ford pensou consigo mesmo, usando o princípio da entropia e a primeira lei da termologia, eu poderia chegar a uma forma de facilitar meu trabalho de galopar pelas cidades do Rio de Janeiro, para de uma forma que eu pudesse chegar da Barra à Irlanda numa caminhada só, em vez de ter que parar, beber água, etc, etc. Desta forma, uma pequena cirurgia e um lapso de memória que ele teve, ele chegou à conclusão que ele poderia fazer uma coisa muito boa com uma roda. Então ele fez a monoroda. Era uma monoroda e o motor ficava em cima dele. Infelizmente não deu certo e ele acabou perdendo todas as pernas. Então, inspirado pelo filme Robocop, ele chegou ao ponto de eu vou me tornar um só com a máquina e a máquina vai se tornar uma só comigo. Desta forma, ele fez uma cirurgia colocando uma roda na frente e uma roda atrás. E daí saiu o primeiro protótipo de moto. Exatamente, esse foi o primeiro protótipo, então vocês não devem achar que é o protótipo que a gente conhece hoje. Então a gente teve o primeiro batizador, o fundador, certo, da moto, que é o Harrison Ford, e ele passou para o seu filho todo o conhecimento que ele tinha, né, de relatividade e entropia, que seu filho era o Mike 02, certo, o nome dele, o famoso caçador de interesseiras, que criou a primeira moto, como a gente conhece hoje mesmo, que seria uma XRE 300. E assim ele ficou apto a fazer o grau, como alguns falam, e cortar giro, que são algumas gírias para quem faz trilha de moto, né? Exatamente. Mike 02, atualmente conhecido como anunciado como o assassino de Harrison Ford, mostrado pelo filme Star Wars, Ascensão da Força. O que aconteceu? É porque, como a doença gerada pelo Harrison Ford, que é a imortalidade, parecido com o filme Highlander, de 1994, é um filme que explica mais ou menos o início, o princípio ativo dessa doença, que é a pessoa imortal e ela só pode morrer se for cortada na cabeça. Desta forma, Mike 02, o caçador de interesseiras, fez a roda final, que foi um movimento onde a roda entra em uma velocidade de 300 rotações por minuto, parecido com uma máquina de lavar. Só que acidentalmente ele deixou escapar de sua moto a sua katana, que acabou cortando a cabeça de Harrison Ford, e assim fez com que todo o conhecimento de Harrison Ford passasse para Mike 02. Mike 02, não sendo uma pessoa tão virtuosa quanto o seu pai, usou esse conhecimento para o mal e acabou começando a produzir motos de grau chamado como Vespas. Exatamente. E esse pequeno acidente, né, que aconteceu, eu vou botar aspas no acidente, porque tem aqui quem acredita que é um acidente, tem quem acredita que não é um acidente, mas ele é muito bem representado no filme, no filme Indiana Jones, né, que é basicamente, ele conta a história de como ele perdeu a cabeça e tudo mais, e o remake dele, se você não gosta de filmes mais antigos,
é o próprio Crepúsculo, né, da saga Amanhecer. São uma sequência de 4 filmes que conta essa história de como matar um ser imortal, e que era o próprio Harrison Ford. Então agora eu acho que podemos passar para os dias atuais. Vamos sair um pouco de 1850 e vir para agora, que foi ano passado que aconteceu esses pequenos acidentes, né, do Harrison Ford, que o Mike 02 assumiu, e ele tá querendo, ele não quer mais assumir o posto de rei da Irlanda. O Mike 02 ele veio aqui para o Rio de Janeiro e foi quando ele ficou conhecido como caçador de interesseiras com a sua XRE, que é a sua primeira invenção. Então a gente pode ver que realmente a moto foi uma invenção que fez grande diferença no mercado de interesseiras, né? Exatamente, mas algo que nós não comentamos, pulamos o assunto, que é tudo isso que a gente comentou foi somente o protótipo. A gente pulou uma certa fase que a gente pulou do protótipo. O primeiro protótipo que teve, que era o Harrison Ford com as suas 4 pernas girando uma roda na frente, girando uma roda atrás, fazendo o primeiro princípio da moto para as motos mais atuais, que são as Vespas. E vamos para a primeira moto. Por que foi feita a primeira moto, né? Há muito tempo atrás, caso você não lembre, que isso foi há muito, muito tempo atrás, talvez a maioria de vocês não tenham nascido, existia um animal chamado cavalo. E o cavalo fazia a maioria dos transportes de materiais, etc. O cavalo levava transportes pelas ruas, pelos rios, pelos oceanos, pelo avião. Ele andava, ele fazia tudo se mexer. Os aviões chamados Boeings, eles eram movidos por 4 cavalos, cada cavalo em um motor. E eles andavam, pocotó, 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 fazendo as hélices girarem. E dessa forma o avião pegava a propulsão. Entretanto, devido a um pequeno acidente em 1984, que a gente não pode comentar direito, porque as evidências não estão sendo mexidas, tribunais, etc, 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 chegaram a um ponto exclusivo na história. Pode comentar sobre. Então, exatamente. O que aconteceu? Eles foram para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, certo? Em São José dos Campos, aqui no Brasil, e eles levaram esse cavalo para testar as linhas de corrente, ou seja, testar a aerodinâmica do cavalo. E eles não perceberam que ao botar um cavalo, que é um ser vivo na máquina, a máquina ia explodir. E foi isso que aconteceu, destruindo toda a cidade. E por isso, hoje em dia, a cidade de São José dos Campos, ela não é uma cidade que você pode ir. Eu tenho certeza, se você entrar em qualquer site como Latam, como BNB, você não vai conseguir alugar nenhum prédio lá ou nenhuma casa, porque a cidade é uma simulação computacional feita pela NASA. Sim, Então, eles mataram o único cavalo que existiu na face da Terra, que foi esse cavalo, certo? Que não tem nome, é só cavalo. E tiveram que pensar em algum jeito de prosseguir. Como é que eles iam? Eles iam ter que andar para todo lugar. E aí Harrison Ford veio com a ideia da moto. exatamente. Ele começou com o protótipo, ele chegou lá e as pessoas olharam, realmente, se você fosse uma máquina, isso, isso com certeza faria muito certo, venderia muito. Foi no momento que cometeram um grande erro, que eles afirmaram quem o Harrison Ford era, eles definiram quem ele era, e ele ficou muito ofendido. Dessa forma, começando a Primeira Guerra Mundial. Mas isso não importa muito. O importante é que depois da guerra, durante a guerra, foi necessário meio de transporte para carregar munições para o frente de batalha. Foi aí que um dos engenheiros que estava lá trabalhando no negócio, olhando a magazine Veja, onde o Harrison Ford foi a capa, ele pensou, pô, não vai ser tão difícil. Foi que ele colocou um motor, 2 rodas, e tá aí. Essa foi a primeira moto. Uma moto utilizada na guerra. Exatamente, ela foi crucial para a vitória do país que ganhou a Primeira Guerra, que infelizmente não podemos falar aqui. É isso aí. Eu acho que Então, essa foi a história da moto. Se você quiser pesquisar um pouco mais, assista o filme Blade Runner, certo? Que conta muito bem sobre a história da moto. É um documentário, é um pouco chato. São 5 horas e 30 de filme. Inclusive, eu vou falar até uma curiosidade aqui, que esse filme foi exibido em 1982. E na época eles tiveram que dar um intervalo, dar 3 intervalos, na verdade, para as pessoas irem comer e ir ao banheiro, porque senão eles não iam aguentar, né? Passar 5 horas e meia assistindo o filme. é isso aí, né? Mas eu acho que é isso. Mais algum adendo?
Não, infelizmente eu não tenho nenhum adendo. Pois é isso aí. Até o próximo Então podcast. acho que é isso. Boa Feliz noite, já Natal. são 9h23. Feliz 93. Natal.